Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Davi, sou estudante de engenharia e neste vídeo eu estarei resolvendo essa questão aqui de treliças, beleza? É uma questão do livro Hibbeler, Mecânica Estática para Engenharia, mais especificamente um dos problemas de revisão. Bom, eu vou resolver essa questão aqui utilizando o método das seções, então vamos lá. Determine a força nos membros GF, FB e BC da treliça Fink. Treliça Fink são essas treliças que possuem esses suportes internos formando uma espécie de W, beleza? E indique se os membros estão sob tração ou compressão. Então ele deu 3 membros aqui para nós, certo? Esse daqui e esse outro, beleza? E ele pediu para nós determinarmos essas 3 forças, beleza? Isso aqui, né, como vocês verão, vai sair muito fácil se nós aplicarmos o método das seções, né, seccionando a treliça dessa forma aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que nós fazemos quando nós temos uma questão de treliça é sempre desenhar o diagrama de corpo livre, certo? O diagrama de corpo livre é nada menos que determinar, né, quais são as reações dos apoios, né? Nesse caso nós temos 2 apoios, né? Geralmente são 2 apoios no caso de treliças. E bom, aqui nós já identificamos logo de cara que esse é um apoio móvel, né? Tem essas rodinhas aqui embaixo. Portanto, os apoios móveis não possuem reação aqui no eixo X, né? Então, aqui não tem reação. Em contrapartida, existe uma reação aqui no eixo Y, né? Então, nós podemos chamar essa reação de DY. Aqui no apoio em A, é um apoio fixo, né? Portanto, ela possui, né, as duas reações de apoio, né? Tanto em X, né? No caso aqui o AY, né? Tanto em X como em Y, beleza? Então, né, vamos desenhar aqui. Em A, nós temos essa reação aqui e essa reação, né? Então, aqui a gente tem o AY e aqui nós temos o AX e aqui nós temos apenas o DX, ou melhor, DY, desculpe. Beleza, desenhado o diagrama de corpo livre, né? Nós podemos identificar aqui que na imagem nós temos outras 3 forças externas, beleza? Isso vai ser importante, né, quando nós formos trabalhar com momento, né, ou somatório de forças, beleza? Então, né, só ressaltando um teorema, né, sempre que nós tivermos uma questão de estática, né, nós vamos ter que o somatório das forças, né, independentemente de ser em x ou em y, é sempre zero. E do mesmo modo, né, o somatório dos momentos, né, em determinado ponto, né, num ponto O, por exemplo, vai ser também igual a zero, né? Esses são os 2 postulados, né, quando nós mexemos com estática. Desse modo, aqui, a primeira coisa que nós podemos fazer nessa questão é jogar um somatório de forças em x, certo? Como aqui nós não temos nenhuma força em x, reparem que todas essas forças aqui, ó, estão em y, né? Inclusive essa aqui e essa. E aqui em x nós não possuímos nenhuma força, né? Então já é possível dizer, né, que essa força aqui é zero, né? Mas, né, fazendo formalmente, né, podemos dizer que o somatório de forças em x é igual a zero, o que implica que AX mais existe alguma outra força? Não, em x não. AX é igual a zero, beleza? Essa é a primeira conclusão que é possível que tiremos, beleza? Pois bem, já que aqui nós temos 2 incógnitas, né, o AY e o DY na direção Y, né, temos outras forças aqui também, mas essas forças têm os valores conhecidos. Então, como a gente tem 2 incógnitas para uma só equação, né, não faz sentido nós utilizarmos ela, porque nós vamos conseguir obter os valores de nenhuma dessas variáveis. Então, precisaremos utilizar o momento ou no ponto D ou no ponto A. Vamos aplicar um momento aqui no ponto D. A primeira coisa que nós fazemos é identificar o braço dessa força. Então, a força dy, né, como a gente aplicou um momento no ponto, ela será, né, eliminada. Primeiramente, nós temos essa força aqui, a força de 8 kN, né? Se nós prolongarmos essa força aqui, né, ela vai cair nesse ponto aqui. Então, o braço dessa força vai ser essa distância aqui, beleza? E essa distância
ela é parcialmente desconhecida, né? Então, para nós conseguirmos conhecer, né, essa distância, a gente vai precisar usar um pouquinho de trigonometria, né, nesse triângulo aqui. E reparem que esse triângulo aqui, AGB, e esse outro triângulo aqui, IDC, são triângulos congruentes. O segundo braço que a gente pode identificar é o braço aqui dessa força aqui de 6 kN, né, que acaba caindo exatamente aqui. Ela cai, né, como esse triângulo é isósceles, ela vai acabar caindo nesse ponto médio aqui, ó. Esse daqui é um ponto médio, né? Essa altura também é uma mediana, né? Pá, ela cai fazendo 90 graus, uma mediatriz também. Enfim, então essa distância aqui, né, como esse aqui é o ponto médio, divide esse lado aqui em dois, esse segmento em dois lados iguais, ele vai, né, valer 1,5. Aqui, né, do outro lado também vai valer 1,5. Beleza? Então essa distância aqui nós conhecemos. Agora, essa outra distância, né, esse outro braço aqui, né, da força de 8 kN, também é a mesma coisa, né, desse braço aqui. É a mesma coisa não, né? Basicamente, nós vamos ter que conhecer esse segmento aqui, né? Esse segmento aqui, certo? E se nós conhecemos esse segmento aqui maior, que seria equivalente a esse outro segmento aqui nesse outro triângulo, né? Se nós conhecemos esse segmento, né? Basta que nós peguemos, suponhamos que esse segmento chame-se x. Basta que nós peguemos 3, né? E subtraiamos do x. Aí esse daqui vai ser igual a esse outro segmento aqui, né? Vou chamar esse segmentozinho aqui de y, beleza? Então, eu destaquei esse triângulo aqui, beleza? Esse triângulo aqui é o triângulo AGB, né? Eu tirei ele daqui, pá, AGB. Poderia também ser o triângulo CED, né? Tanto faz. Enfim, são triângulos congruentes. E, né, só fazendo um adendo, né? Essa treliça é totalmente simétrica, mas não será em todos os casos, né, que nós trabalharemos com treliças simétricas. É importante ressaltar isso. Então aqui nós temos o triângulo AGB, certo? Temos esse cateto aqui, que eu chamei de A. Esse outro cateto aqui, que nós provavelmente não vamos usar, né, mas eu chamei ele de B. E aqui nós temos essas duas projeções de cateto, né? Essa projeção aqui, que é a projeção do cateto B, né? Essa projeçãozinha aqui, que seria nada menos que a sombra do cateto B, né? Essa sombra aqui eu chamei de Y, e essa outra projeção aqui, né? Projeção do cateto A, eu chamei de X, beleza? Então aqui nós vamos simplesmente, né, encontrar o cateto A, poderia ser o B também, né, mas eu escolho mexer com A, né. Enfim, vamos encontrar o cateto A, né, e depois vamos seccionar, né, esse triângulozinho menor para encontrar o X, beleza? Pode-se dizer que o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, né, cateto oposto, sobre a hipotenusa, lembrando que a hipotenusa é o ângulo oposto, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Que nesse caso é o lado de 3 metros, então seria A dividido por 3, beleza? Portanto, nós teríamos que meio é igual a A dividido por 3, né? O que implicaria que o A vale, né, 3 meios, que é o mesmo que 1,5 metros. Destacando este triângulo aqui, beleza? Sabendo que o A vale 1,5 metros, podemos afirmar que x dividido por 1,5 é igual ao cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus nós sabemos que é igual a meio, certo? Então, x dividido por 1,5 é igual a meio, né? Isso nos dirá aqui 3 meios dividido por 2 é igual a x, certo? Então, né? Aqui o 2 multiplica com esse 2, né? Nós teremos que o x é igual a 3 quartos. E 3 quartos, né, é igual a 0,75 metros. Beleza? Nós ainda precisamos encontrar o valor de y, fazendo um adendo aqui. X mais y igual a 3. Sabemos que x vale 0,75
75, né? Isso aqui somado com y precisa ser igual a 3, o que vai implicar que y é igual a 2,25 metros. Então, tendo descoberto os valores das projeções x e y, certo? Eu já ressaltei aqui esse valor. Nós vamos aplicar o momento no ponto D, né? Portanto, somatório dos momentos em D, eu vou orientar esse somatório, né, para o sentido anti-horário, né? Então, está orientado aí para o sentido anti-horário, costuma ser o sentido padrão do momento. Isso aqui vai implicar, né, como eu estou aplicando o momento em D, o dy será desconsiderado. 8 que multiplica, aqui é 2,25, né? Então, 2,25 vezes 8, né? O meu somatório de momentos. Isso aqui mais o momento da força de 6 kN, né? Só ressaltando. Esse aqui está girando no sentido anti-horário, beleza? Essa força aqui gira no sentido anti-horário. Essa aqui também gira no sentido anti-horário. E essa também gira no sentido anti-horário, né, em relação, né, ao ponto D, é claro. Enquanto isso, essa outra força aqui, ela está orientada para cima, né? Essa aqui está orientada para baixo. Então ela vai estar girando, né, nesse caso, no sentido horário, beleza? Então essa será a única força negativa, né? Dentre todas as outras três, né? Dentre as quatro, essa será a única força negativa. Então, 4,5 que multiplica 6, 8 que multiplica 6,75, mais esse último momento, né, o momento de AY, que é negativo, AY, né, que multiplica 3, 6, 9, 9 e multiplica AY. Isso aqui deve ser igual a zero. Colocando na calculadora, nós teremos que isto tudo aqui vale 99, né? Aí a gente passa o 9 para o outro lado e tal, né? Enfim, 99 dividido por 9, a gente vai ter que o AY, né? Como aqui está negativo, multiplica por menos dos dois lados. O AY será igual a 11, não esqueçamos, kilonewtons. Né? Como nós não convertemos, né? É importante que mantenhamos tudo em kilonewtons. Portanto, agora que nós encontramos o AY, certo? Nós conseguimos trabalhar com a treliça seccionada. Eu já fiz o esboço aqui da treliça seccionada, né? Mas eu vou explicar um pouco melhor, né? Para quem não conseguiu entender. O que vai acontecer? Aqui nós temos essa treliça aqui. O que eu fiz foi simplesmente seccioná-la desta forma, né? Foi fazer um corte aqui, né? Mais ou menos assim. Porque ele quer, né, os membros de F, FB e BC, né, o valor em newtons dessas forças aqui. Portanto, eu posso simplesmente seccionar, né, a treliça dessa forma e isso vai facilitar muito os nossos cálculos. E aqui foi isso que eu fiz, certo? Repare que a força GF e a força FB possuem componentes em Y e X, certo? Componente X e Y, certo? Por que elas possuem esses componentes? É porque elas possuem inclinação, né? A força FGF possui uma inclinação de 30 graus, enquanto a força FB possui uma inclinação de 60 graus. Já a força FBC possui, né, uma inclinação de 180 graus, certo? Portanto, ela possui, né, somente uma componente, que é uma componente em X. Aqui nós temos a força FGF, certo? FGF, com uma inclinação de 30 graus. Então, 30 graus de inclinação. Isso vai implicar que a componente em X dessa força, certo? Aqui está a componente em X, aqui está a componente em Y, vai ser igual a FGF, que multiplica o, né? Lembra que está deitado, então o cosseno de 30 graus. Enquanto isso, aqui em Y, né? Lembra que ela está em pé, então ela vai ser o seno, né? Então FGF e multiplica o seno de 30 graus. Beleza? Então, né? Essas duas aqui são as componentes, né, x e y dessa força, né, decomposição de vetores, né, cinemática básica. Enquanto isto,
A gente tem a força FFB, essa força aqui, certo? Ela possui uma inclinação de 60 graus, né? Eu já fiz o desenho aqui, 60 graus, FFB. E as suas componentes, né? Portanto, serão componentes semelhantes aos da força FGF, né? Só que aqui é o cosseno de 60 e aqui é o seno de 60. Ela tem uma inclinação um pouquinho maior, né? Que o FGF. Desse modo, agora nós podemos trabalhar, né? Foram ressaltados esses pormenores, nós podemos trabalhar um pouco com os conceitos da estática, né? O somatório de momento e o somatório de forças em x ou em y. Aqui logo de cara nós conseguimos ver, né, que nós temos três forças em x, né? Então temos essa força aqui, temos essa outra força aqui, né? O FGF, e essa outra força aqui também, o FFB, né? Enfim, o FFB, né? E o FGF. Então, se nós aplicarmos um somatório de momentos, um somatório de forças em x, né, não vai dar certo. Vai ter três incógnitas. O mesmo vale para o somatório de forças em y, né? Aqui nós temos uma, duas forças que nós não conhecemos, né? Então, aqui, necessariamente, vamos ter que mexer com o somatório de momentos logo de cara. Eu vou aplicar um momento aqui no ponto B. Por que eu vou escolher o ponto B? Se nós reduzirmos, a gente pode correr, né, com essa força aqui ao decorrer dessa linha, certo? Então, eu posso redesenhar, né, a força FFB aqui, beleza? Desse modo, né, se eu aplicar o momento aqui no ponto B, né, essa força aqui será eliminada, né? Da mesma forma, essa força aqui também será eliminada, né? E restará somente essa força aqui, né? O FGF. Essa força aqui também não será eliminada. E essa força aqui não será eliminada igualmente. Então, né, fazendo o somatório de momentos em B, eu consigo encontrar o FGF, beleza? E só mais um ponto, né? Para fazer esse somatório de momentos, eu vou considerar que o FGF está aqui. Ele está ao pé da força, né? FGF. O pé dessa força se encontra no ponto A, de modo que quando eu for calcular o braço dessa força, né? O braço dessa força em x, certo? Seja dado por 3 metros, né? Que é o valor da cota. E mais um ponto, né? O FGF, a componente x do FGF, né? FGF, essa daqui é a componente x. Como eu apliquei um momento em B, né? E essa força aqui está na mesma linha, ela será eliminada, né? Restando somente o momento, né? No caso, a força na direção y. Beleza, então, tendo isto definido, nós podemos dizer que o somatório dos momentos em B, né, eu defini o sentido positivo como sendo o sentido anti-horário, beleza? O somatório dos momentos em B vai ser igual a, essa força aqui é eliminada, essa aqui é eliminada, essa aqui, né, também em x, o cosseno também será eliminada, né, porque elas pertencem à mesma linha de ação do momento aplicado no ponto B, beleza? Enfim, aqui a força de 8 kN vai cair, né? E ela vai cair exatamente aqui, né? 0,75 metros, né? Será o braço dessa força, né? Conforme definido anteriormente. Então, 0,75 vezes 8. É importante ressaltar que essa força está girando no sentido anti-horário. Portanto, né? Conforme foi definido aqui, ela será uma força positiva. Agora, a gente tem essa força de 11 kN e essa outra força aqui, né, que seria a direção y, né, da força FGF, então seria o seno, né, de 30 graus, que estão, né, no mesmo sentido, portanto elas terão, né, o mesmo sinal aqui no momento, né, e como elas estão girando no sentido horário, né, a gente pode dizer que essas duas forças sejam negativas aqui no momento, né, conforme eu defini, né, arbitrariamente. Então, menos FGF
ou melhor, perdão, menos o braço dessa força, né? Qual que é o braço dessa força? Do ponto B até o ponto A, né? Que é onde está essa força aqui, essas duas forças, a gente tem um braço de 3 metros, certo? Então 3 que multiplica 11, menos 3 que multiplica isso aqui, ó, FGF, 3 vezes FGF, vezes o seno de 30 graus. Isso tudo aqui deve ser igual a zero. Perfeito. Então, isso vai implicar que o FGF, fazendo as contas, né, tals, essa continha aqui, né, dá 27, negativo, passa para o outro lado, fica positivo, beleza? Aí você tem o 3 seno de 30 graus, né, essa aqui é incógnita, então você passa o 3 seno de 30 graus para o outro lado, né, pá. E colocando isso aqui na calculadora, né, que ninguém é de ferro, nós obteremos que é igual a 18, né? Como aqui a gente tem um sinal negativo, menos 18, não podemos esquecer, menos 18 kilonewtons. Então esse aqui é um dos valores que ele pediu, né? A força em GF. Eu já vou dizer logo de cara, né? Como essa força aqui está negativa, eu posso afirmar que ela é uma força de compressão. Mas por que eu posso afirmar que ela é uma força de compressão? Bom, pela regra, né, eu devo, né, direcionar a força quando eu faço a secção, né, aqui eu secciono a treliça, eu devo direcionar a força para a direção em que eu seccionei a treliça, certo? Aí se eu seguir essa regra, quando a força der negativa, ela será de compressão. Quando a força der positiva, ela será uma força de tração, né? É importante seguir essa regra. Se você for ver as respostas no livro do Hibler, dessa questão aqui, você notará que essa força aqui, se eu não me engano, ela está 18 positivo, né? Mas ele fala que ela é compressão. Porém, eu recomendo vocês seguirem essa regrinha, né? Direcionar a força sempre para a direção da secção, né? Para o lado que você seccionou. E assim você não terá problemas com o sinal, né, para identificar se a força é de tração ou compressão. Fechou? Certo, agora que eu consegui encontrar o valor de FGF, conforme foi pontuado anteriormente, eu consigo descobrir o valor de FFB, né? E como eu vou descobrir o valor de FFB? Bem, daria para aplicar, por exemplo, um momento aqui no ponto A, né? Aí a gente ia situar essa força aqui, né? E ia dar para trabalhar, né, e também acabar situando também a componente X, né, da força FFB, quando a gente colocasse ela mais para baixo. Mas trabalhar com o momento acaba sendo mais trabalhoso, certo? Então eu vou optar pela somatória de forças em Y, né? Por que eu vou optar pela somatória de forças em Y? Bom, quais forças a gente tem na direção Y? A gente tem essa força aqui, essa força aqui, né, do FGF, essa aqui mais especificamente, e essa aqui do FFB, beleza? A gente já conhece o valor do FGF, portanto, né, para a gente encontrar o FGF na direção Y, basta multiplicar pelo seno de 30, né, então a gente já tem esse valor. E também, né, a gente já conhece todas as demais forças, basta, né, que a gente pegue a força FFB e multiplique pelo seno de 60 graus, certo? Que aí a gente vai simplesmente somar todas as forças e encontrar o valor de FGF, né? Igualar tudo a zero. Eu defini a direção à direita, né? Como sendo a direção, ou melhor, direção à direita não, perdão. Aqui se tratando de eixo Y, a direção para cima, né? Pode ser para baixo também, mas nesse caso eu vou usar para cima. Eu vou considerar que para cima é a direção positiva, certo? Portanto, vamos lá. Aqui é muito mais fácil, não precisa considerar o braço das forças. Então, simplesmente 11 está para cima? Claro, positivo. Mais o FGF, certo? Vezes o seno de 30 graus, também está para cima, portanto será positivo. O FGF nós encontramos que é menos 18. Então, a gente precisa também considerar
o sinal menos 18 seno de 30 graus mais a força de 8 kN que está para baixo, portanto, menos 8 kN. Tem mais alguma outra força para baixo? Não. Quer dizer, tem mais alguma outra força em Y? Não. Temos somente essa força aqui, né? Que é a nossa incógnita. Desse modo, nós teremos que tudo isso aqui é igual a menos 6, beleza? E quando a gente passa o menos 6 para o outro lado, 6 positivo. 6 positivo dividido por FFB que multiplica o seno de 60 graus, né? Passa o seno de 60 graus para o outro lado, né? E agora colocando isso na calculadora, né? Lembrando que o seno de 60 graus é um número irracional, 6,93 kN. Perfeito? Como essa força aqui é positiva, né? Podemos afirmar que essa é uma força de tração. Continuando, agora nós precisamos encontrar a última força que foi pedida pelo enunciado, que é o FBC, certo? Ela é uma força que, conforme observado, está orientada na direção X, correto? Isso aqui está orientado na direção X. Então, eu acredito que o mais simples nesse caso seria aplicar o somatório das forças em X, certo? Porque como nós já conseguimos encontrar o FGF e o FFB, em X nós temos apenas 3 forças, né? Temos a própria FBC, a componente X da FFB, que é o cosseno, né? É o cosseno de 30 graus que multiplica, ou melhor, desculpe, o FFB, que é o FFB que multiplica o cosseno de 60 graus, e a componente X também de FGF, que é, né, dessa vez, FGF que multiplica o cosseno de 30 graus. Então, né, trabalharíamos apenas com 3 forças, mas, caso você queira, né, o resultado teoricamente teria de ser o mesmo, caso você queira, você poderia jogar um momento aqui no... em que ponto? Você poderia jogar um momento no ponto F, sim. Embora o ponto F esteja meio que fora, né, dessa secção, você ainda pode usar um momento nele. Se você aplicar um momento aqui no ponto F, essa força aqui será eliminada. Essa aqui também será eliminada, certo? Essas duas forças aqui inteiras, né, serão eliminadas, porque elas estão na mesma linha dessa força. E vai ser mais alguma eliminada? Não. Somente essas duas aqui seriam eliminadas. Aí, para você trabalhar com o momento, você poderia recuar, né, o FFB aqui, né, colocar FFB aqui na linha do B, né. Aí você, enfim, precisaria trabalhar com a altura, né. Enfim, não seria muito prático ter que voltar lá para essa treliça, né. E ele não fala a altura da treliça. Você ia ter que calcular a altura da treliça no ponto F, está lá em cima. Então você teria que calcular essa altura aqui, né, para você conseguir encontrar o braço, né, o braço aqui dessa força, né, nessa linha de direção, né, o braço da força FFB. Enfim, não seria muito prático, certo? Portanto, eu prefiro, nesse caso, trabalhar mesmo com a somatória de forças em X, certo? Porque em X, né, conforme eu ressaltei, temos essa força aqui e o FBC, beleza? Pois bem, eu vou definir a direção positiva, né, como sendo a direita, né? Conforme está explícito aqui, todas as forças estão à direita, né? Foram direcionadas à direita, então todas serão positivas, né? E, né, a gente já tem esses dois valores, beleza? Então, comecemos. Menos 18,00, que multiplica o cosseno de 30 graus. Por que menos 18? Bom, a força aqui, embora ela esteja posicionada à direita, né?
a gente encontrou o valor dela negativo, então ela precisa ser negativa. Se ela estivesse direcionada à esquerda, né, se eu tivesse orientado ela aqui, ao invés da direita à esquerda, né, eu teria que considerar menos 18, né, mas aí provavelmente, né, talvez, né, que desse diferente o sinal, mas eu acho que não. Deveria dar isso aqui, na verdade. Então, menos 18, cosseno de 30 graus, mais o FFB, positivo, 6,93, que multiplica o cosseno de 60 graus, mais o FBC, certo? Mais o FBC, positivo, né? É igual a zero. Fazendo isto aqui na calculadora, né? Nós obtemos que isto aqui é 12,12, aproximadamente, né? 12,12 negativo, beleza? E assim sendo, né? Passando para o outro lado, nós teremos que o FBC será igual a 12,12 positivo. Isso aqui é claro em kilonewtons, certo? Perfeito. E, né, conforme fizemos nas últimas duas questões, né, nas últimas duas forças, essa também será uma força de tração, né, porque ela é uma força positiva, né? Então, será uma força de tração conforme, né, nós orientamos no início, beleza? Então aqui nós fechamos a questão, né? Fechamos a questão, encontramos as três forças que foram solicitadas, FGF, FFB e FBC, né? E definimos se elas eram de tração ou compressão.